A paz do Senhor, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. Hoje eu estou aqui para ministrar mais uma pré-aula da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós usamos a revista da editora Betel e já estamos no segundo trimestre de 2022 e nós estamos estudando o tema do Apocalipse, a mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortações e promessas ao povo de Deus. Aleluia! Você que tem me acompanhado aqui toda semana, tem acompanhado nossas lições, eu tenho certeza que você tem sido ricamente abençoado. Mas nós vamos passar para a nossa lição de número 7, que será lecionado no próximo dia 15 de maio, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que aderem aos ensinamentos da editora Betel, da revista da editora Betel, que esse trimestre está sendo aqui comentada pelo pastor William Barros, um homem de Deus abençoado. Aleluia! Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero aqui agradecer a você que é inscrito no nosso canal, você que tem compartilhado, comentado, curtido. Sua participação aqui é muito importante. Eu fico muito feliz quando você participa aqui ativamente do nosso canal. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar a se inscrever no canal do Pastor Éder, você fazer parte da nossa família. Não cobro nada para poder você se inscrever aqui no meu canal. Saiba que ao entrar nesse canal você será muito abençoado com palavras vindas diretamente do trono de Deus. Então você que tem um forte interesse em se apresentar como obreiro aprovado diante do Senhor, que maneja bem a palavra de Deus, que não se envergonha da palavra do Senhor, então é aqui o canal que você tem que se inscrever para semanalmente você receber aqui lições abençoadoras. E essa lição de hoje é uma lição especial, uma lição que vai trazer alerta para nós, exortação. Talvez essa lição demore um pouco mais, mas o que Deus tem para nos transmitir nesta aula é muito importante. Então, preciso que você fique até o final desta aula, porque o conteúdo desta lição é maravilhoso, é assunto atual, é coisa do dia a dia que nós estamos vivendo. Então é muito importante, o povo de Deus está em alerta sobre tudo aquilo que eu vou falar aqui. Hoje nós vamos tratar assuntos psicológicos, psiquiátricos, assunto familiar, assunto de igreja, de ensinamento de igreja, nas igrejas. Então fica ligadinho conosco até o final. Não tenho dúvida de que você vai sair daqui mais edificado. E você, professor, com certeza, se você ficar até o final, você pode ter subsídio aqui nesta lição para no domingo você lecionar uma aula abençoada para os seus alunos nas suas respectivas igrejas. Aleluia! Vamos para a lição? O mundo preparado para o anticristo. Irmãos, olha o tema desta lição. O mundo preparado para o anticristo. Mas eu até acrescento aqui algo. O mundo preparado para o anticristo, mas nós, Igreja do Senhor, estamos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Texto áureo da nossa lição, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Esse texto está em Romanos, no capítulo 12, no verso de número 2. Verdade aplicada. Nestes tempos difíceis, é preciso manter-se firme e perseverante nos princípios da palavra de Deus. Olha que a verdade aplicada está nos alertando aqui nesta lição. Vamos para o objetivo da nossa lição. Hoje nós precisamos alcançar pelo menos 3 objetivos aqui nesta aula. Primeiro, mostrar a preparação para a manifestação do anticristo. Segundo, entender que a agenda do anticristo está em curso. Terceiro, despertar para a obediência à palavra de Deus. E o nosso texto de referência, como é muito importante a gente se localizar dentro da lição, saber aonde a lição está sendo ministrada, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, 2, 3 e 4. Acompanhe comigo a leitura do texto de referência. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente
do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará com Deus, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer-se com Deus. Olha o que está escrito em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos para a introdução da nossa lição. O mundo passa por uma mudança profunda em todas as áreas, igreja, que tem levado o homem ao afastamento de Deus, misericórdia, e de sua palavra. Como igreja, cabe a nós sermos luz nesta geração e não perdermos as nossas características. Oh, maravilha! Que lição abençoada que nós vamos ter. E nós temos um tema de oração. Devemos orar para que tenhamos firmeza e perseverança nos princípios da palavra de Deus, tendo como ponto de partida esta lição, é preciso manter-se firme e perseverante. Como sempre fazemos, vamos fazer uma oração a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos dê uma lição abençoada, que traga revelação para nós, para que eu possa transmitir aqui a todos os alunos da plataforma uma lição da parte de Deus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, nesta hora nós oramos para que o Senhor venha nos manter firme na Tua presença, perseverante. Espírito Santo de Deus, me ajuda neste momento, traz, Deus, a manifestação do Teu poder, traz a revelação da Tua palavra agora, Senhor, para que esta aula não fique somente uma aula mecânica ou uma aula didática, Senhor, mas que seja uma aula que venha impactar corações, que venha transformar a vida e que venha ajudar muitas e muitas pessoas que estão assistindo esse canal, para que no domingo, Senhor, elas possam assim, Deus, ter uma lição abençoada dentro das suas igrejas, na qual o Senhor se fará presente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, como tópico 1.1, o mundo preparado para o anticristo. Irmão, nós estamos falando aqui do anticristo. Não é história de caronchinha, não é fábula, é a palavra de Deus que está se cumprindo. Existe uma profecia, existe uma palavra de que o anticristo se manifestará, e o anticristo, o mundo está sendo preparado para o anticristo. O mundo está numa agenda, num curso, na qual ninguém vai poder parar, porque isso está escrito na palavra do Senhor. Há de acontecer, há de se cumprir. Então, nada de que governo de A, governo B faça vai mudar o curso dessa agenda do anticristo. Porém, nós, como igreja do Senhor, temos um papel importantíssimo dentro desse quadro profético, dentro da palavra do Senhor, de ser luz desse mundo, de não perder as nossas características cristãs, de não se afastar do nosso Deus e de obedecer a sua palavra. Então, aqui é a introdução da nossa revista, vem trazer aqui um alerta, porque devido as mudanças que o mundo passa, as mudanças profundas que o mundo tem, as transformações que o mundo está passando, muitas pessoas estão se afastando do nosso Deus, se afastando da sua palavra e, como consequência, essas pessoas estão em treva. Mas nós, como igreja, precisamos ser luz nesses últimos dias. Precisamos mostrar para o que está em treva de que existe uma esperança, que se ele se arrepender dos seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados e salvá-lo e levá-lo ao céu. Porque para que esta pessoa venha a ter as características de Cristo. E no primeiro tópico aqui, nós vamos tratar sobre o mundo preparado para o anticristo. Então, o escritor da revista ele traz aqui um assunto sobre o mundo. Talvez você escuta esta palavra mundo e muitas coisas têm passado na sua cabeça. Porém, nós vamos aqui descrever a palavra mundo de três maneiras que ela é encontrada da Bíblia Sagrada. A primeira maneira que pode significar a palavra mundo é todo o universo que Deus criou. Quando o Senhor disse, haja luz e houve luz, o Senhor criou todas as coisas lá no início da criação. Então o Senhor criou o mundo e todo o universo. Então todo esse espaço que nós temos aqui físico na Terra é criação do nosso Deus,
que é encontrado em algumas passagens como mundo, como algo criado pelo Senhor. Porém, nós temos também outras passagens na Bíblia Sagrada, por exemplo, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando aqui o texto de João 3,16 está falando assim como Deus amou o mundo, então quer dizer que Deus amou as pessoas, o mundo aqui é as pessoas. É a raça humana que está sobre a terra. Então, ela é colocada neste texto como o mundo. Mas, finalmente, a palavra mundo também aqui na nossa lição vem falar sobre um sistema corrompido, um sistema de pecado. O mundo vem, neste sentido aqui, vai demonstrar tudo aquilo que é oposição à vontade de Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, todas as concupiscências, toda a maldade do ser humano está incluída aqui nesta palavra mundo, aqui como terceira via aqui desta lição. Então, neste sentido, mostra uma humanidade corrompida. Então, aqui é neste contexto que nós queremos entrar na nossa lição para dizer que é neste contexto de pecado, de avareza, de luxúria e de tudo aquilo que não agrada o Senhor, é que o anticristo está sendo preparado para um dia vir reinar. O anticristo está sendo preparado para vir dominar esta terra por um curto período. Nós sabemos disso porque nós já tivemos lições aqui passadas e sabemos o quanto tempo o anticristo irá governar após o arrebatamento da igreja. Neste exato momento que eu estou gravando esta aula, o mundo está sendo preparado, Esta agenda não para, essa agenda está em curso da preparação para o anticristo. Mas eu louvo ao Senhor, porque aqui na plataforma, você que tem se ligado aqui neste canal, você tem aprendido a palavra do Senhor e você está aqui semanalmente sendo preparado para o arrebatamento da igreja. Enquanto o mundo está sendo preparado para o anticristo, nós estamos aqui preparando um povo que irá aguardar, que está aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a ira divina virá, há um juízo vindouro. Então, nós sabemos que aqueles que não querem se voltar para o Senhor, aqueles que querem seguir a agenda do anticristo, infelizmente virá um juízo vindouro sobre as suas vidas, que ninguém vai poder os livrar. Então, o que pode livrar você dessa ira vindoura é você, enquanto ainda dá tempo, se arrepender dos seus pecados, se voltar para o nosso Deus, porque aí sim você estará tendo a oportunidade de não fazer mais parte desta agenda do anticristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com esta introdução sobre a palavra mundo, nós vamos aqui para o subtópico 1.1, o perigo do relativismo. Talvez você leu esse tópico, esse tema, e não entendeu muita coisa, o perigo do relativismo. Mas o que seria relativismo, pastor? Qual que é o real significado desta palavra? Eu separei aqui algo sobre o relativismo, eu vou ler para vocês. A relativação é a desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Aquele que relativa as suas opiniões, aquele que acredita que existem outros tipos de verdade, tá vendo? E perspectiva para as mesmas coisas, que não há necessariamente um certo ou um errado. Então, este cenário é que nós nos encontramos nesses dias atuais, um período de relativismo, onde as pessoas estão se voltando para as suas próprias vontades, para os seus próprios ideais, e nós vamos ver aqui, vivemos em um tempo determinado pelos estudiosos como pós-modernidade. Nós sabemos que dos anos 80, mais ou menos para cá, a humanidade entrou nesse período pós-modernidade, com a virada do século 20 para o 21, nós tivemos aí uma mudança de comportamento da humanidade, aonde tudo que era legal, tudo que era social e moral, hoje já não é mais considerado isso. O que era legal hoje pode ser ilegal, porque as pessoas com a pós-modernidade mudaram o seu jeito de pensar, mudaram o seu pensamento, entraram em doutrinas erradas que não são a palavra do Senhor. Então as pessoas estão criando uma outra identidade, uma identidade que não é uma identidade cristã, não é uma identidade correta. Infelizmente, muitas pessoas embarcaram no relativismo e estão aí fazendo parte desta agenda do anticristo. Irmão, isso é muito perigoso.
Isso é um alerta para a igreja do Senhor, que nós não venhamos embarcar nesse relativismo. Por quê? Neste tempo de verdades absolutas, padrões éticos referenciais que norteiam o modo de vida das pessoas são substituídos por uma busca frenética de felicidade individual. Podemos perceber dentro das famílias, é claro que nós temos que correr atrás do nosso subsídio humano, a nossa subsistência, mas nós vimos que de uns anos para cá, principalmente na área, por exemplo, a mulher teve que se deslocar para o mercado de trabalho para cooperar com o seu companheiro, porque o companheiro sozinho já não está mais dando conta de assumir as responsabilidades da família, porque a sociedade mudou, exige um padrão. Hoje as pessoas querem ser o que não são, querem ter o que não têm, aparentam ser o que não é. Então as pessoas vão para as redes sociais, postam foto em lugares bonitos, dando uma aparência de que está tudo bem e que está tudo tranquilo, mas na verdade as pessoas estão numa busca frenética, as pessoas estão desenfreadas atrás de suas felicidades individual. Então, neste curso a mulher precisou ser deslocada. É um exemplo que eu estou dando. A mulher precisou ser deslocada ao mercado de trabalho. Então, irmão, a estrutura da família, a criança, muitas vezes, o filho do casal, o pai está trabalhando, a mãe sai cedo, coloca a sua criança numa creche e não sabe se essa pessoa da creche, da onde ela deixa para a pessoa ficar ali reparando a sua criança, na casa de cuidadores, não sabemos se essa pessoa tem os mesmos princípios cristãos que ela ou que o seu pai tem, não sabemos se essa pessoa é uma pessoa que é de Deus ou não é de Deus. Então, quem está educando nossos filhos, quem está dando os ensinamentos que nossos filhos precisam para que eles venham ter um norte, para que eles venham ter uma identidade cristã. Então é por isso que nós vemos como resultado disso tudo uma sociedade relativista, uma sociedade que está elaborando seus próprios conceitos, seus próprios entendimentos, longe dos padrões bíblicos, longe da vontade do Senhor. Então é isso que está acontecendo nesses últimos dias. Então, meus amados irmãos, que sirva de alerta, nós devemos sim buscar o melhor para nossos filhos, mas não devemos esquecer de ensinar a palavra do Senhor para ele, porque a palavra de Deus ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desvie da palavra do Senhor. Então não adianta eu conquistar mansões, não adianta eu ter riqueza, não adianta eu ter o melhor carro do ano, ter uma alta posição na sociedade, meu filho conseguir se formar na melhor faculdade, se ele vai ser uma pessoa que talvez seja um ateu, seja uma pessoa fria espiritualmente, uma pessoa que não está perto de Deus, que está afastado do Senhor, que não tem desejo e vontade de estar na presença do nosso Deus. Então o meu papel, o seu papel, professor, traga isso em memória na classe no domingo, que o nosso papel como pai cristão, como mãe cristã, é de conduzir nossos filhos diante da palavra do Senhor, para que nossos filhos não caiam no relativismo e também não venham fazer parte dessa agenda do anticristo. O mundo está caminhando para esse lado, mas nós como igreja caminhamos ao contrário, caminhamos em direção ao nosso Deus. Nada de viver uma vida frenética, uma vida desenfreada, atrás de fama, de sucesso, de satisfação financeira, de satisfação do ego, enquanto coisas principais, valores éticos e morais estão sendo abandonados e deixados de lado. E como resultado disso, irmão, nós temos uma sociedade na qual muito se fala em liquidez de relações humanas, que está aqui na lição, liquidez de relações humanas. As pessoas hoje, elas não têm mais uma direção, as pessoas não têm uma orientação correta. Hoje as pessoas, as mulheres, os homens já casam, a maioria, não todos, mas muitos já se casam pensando em separar, muitos já casam acreditando que não vai dar certo, relacionamento que só duram semanas ou até meses. E porém nós sabemos que não é isso que nosso Deus quer. Nosso Deus quer uma família abençoada, uma sociedade forte na sua presença. As pessoas hoje elas querem se relacionar, mas não querem se comprometer. Então essa é a sociedade que nós temos hoje nessa agenda do anticristo, do relativismo. Então é isso que eu quero chamar a atenção aqui, ó. Fuja do relativismo, fuja do que aquilo que o mundo quer impor sobre a sua mente, fuja daquilo que o inimigo, Satanás, ele está tentando colocar e se infiltrar dentro da sua casa para tentar colocar esfriamento espiritual, afastamento de Deus na sua vida. Traga a memória aqui que hoje nós
Podemos ver, não só em todos os lares, mas em muitas casas. Hoje, se a mãe e o pai não fizer um quarto separado ali para a menina, para o rapaz se encontrar com o namorado, é tido como uma pessoa que é careta, que é atrasado, que não apoia seus filhos. Irmão, nós precisamos mudar essa realidade, nós precisamos saber e entender e compreender que a palavra de Deus é clara: sexo só após o casamento, porque aí sim é aprovado pelo Senhor. Não devemos permitir que nossos filhos caiam nessa agenda do anticristo, caia nesse engano, irmão, porque isso é muito perigoso, é muito perigoso. Vivemos em uma época, irmãos, em que hoje é proibido proibir, onde o pai já não tem mais controle sobre o filho, onde a mãe já não pode mais corrigir seu filho, porque tudo hoje gera processo, tudo hoje dá problema no Poder Judiciário de todas as instâncias aqui da nossa legislação brasileira. Então, nós precisamos ir contra tudo isso, correr esse risco, sacrificar-se pela nossa família, pelos nossos filhos, para que nós possamos não fazer parte dessa agenda do anticristo, não fazer parte desse grupo relativo, pessoas que estão trocando a verdade, estão abandonando a verdade de Deus, a palavra do Senhor, para criar seus próprios ideais, suas próprias ideias e embarcam aí num caminho que talvez pode ser sem volta. O arrebatamento pode acontecer, essa pessoa está numa vida relativa, uma vida longe do nosso Deus, e esta pessoa corre um sério risco de ficar no arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja só se dará para quem está aguardando a vinda do Senhor, para quem está em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja, como povo de Deus, e com seus valores fundamentais na palavra de Deus, é que impede e detém o pleno estabelecimento desse relativismo. Por isso mesmo, a igreja tem sido alvo de ataque constante em nossa sociedade. Então, irmão, o mundo só não está pior por causa da igreja, porque a igreja é a resistência. A igreja não se entrega a esses valores e padrões humanos. A igreja, uma boa parte, é claro que nós sabemos que tem muitos irmãos que já embarcaram nessa onda aí de relativismo, nessa onda da agenda do anticristo, mas nós sabemos que tem muitos irmãos, muitos servos do Senhor, que não se dobraram aos costumes desse mundo, aos ditames de Satanás. Não, esses estão dizendo não ao mundo e dizendo sim ao Senhor. Estão dizendo não ao relativismo e estão se aproximando de Deus a cada dia. Então, o que me alegra é que ainda tem a resistência, tem a igreja que ainda ora, a igreja que ainda é luz sobre esse mundo. Pensa, irmão, quando a igreja foi embora desta terra, pensa o caos que vai se tornar essa humanidade, pensa como as pessoas vão ficar desesperadas, porque hoje a igreja com a oração, a igreja atuante, ela não vai frear essa agenda do anticristo, mas nós sabemos que como igreja nós temos que ser luz para salvar o maior número de pessoas, trazer o maior número de pessoas para o lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como igreja, nós temos essa responsabilidade, sabemos que nós fomos colocados neste mundo como igreja santa, como sacerdócio real, povo adquirido propriedade exclusiva do nosso Deus, para que nós possamos ser modelo, para que essas pessoas venham abandonar o pecado e venham correndo para Jesus, porque a melhor escolha que o homem e a mulher faz é correr para os pés de Jesus, largar tudo neste mundo e buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto ele está perto. Aleluia! Vamos para o subtópico 1.2. Se está gostando da aula, se essa aula está te abençoando, está te edificando, deixa um comentário aí embaixo. Não esqueça de dar like, porque quando você dá like aqui, quando você participa aqui ativamente aqui, além de orar pelo canal, você participa ativamente aqui na plataforma, e o YouTube entende que o nosso conteúdo está alcançando muitas pessoas. Então o YouTube entende que o nosso conteúdo é de relevância, então ele promove o canal do Pastor Éder, e promovendo o canal do Pastor Éder, ele não está promovendo o meu nome, ou a minha pessoa, está promovendo a palavra do nosso Deus, porque eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu não estou aqui falando sobre mim, falando sobre as minhas qualidades, não, eu estou aqui pregando um Jesus que é vivo, que reina para todo sempre, pregando a palavra do Senhor, para que a sua noiva, a sua igreja seja edificada, você que está me ouvindo aí, seja edificado. Então, nos ajude aí, deixa um like, deixa um comentário e nos ajude a promover esse canal. Vamos para o subtópico 2.1.
doutores segundo as suas próprias concupiscências. Então, mais um ponto que faz parte dessa agenda do anticristo. O relativismo faz parte da agenda do anticristo e aqui também doutores segundo as suas próprias concupiscências. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, ou seja, conforme as suas próprias cobiças. Então, homens que agirão conforme a sua própria vontade e os seus desejos carnais, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Então nós estamos vivendo um tempo, igreja, em que nós temos muitos doutores e mestres aí, dizendo que são PhD nisso, naquilo, quando na verdade precisam se aproximar do Senhor, precisam abandonar essa teoria e começar verdadeiramente a praticar a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus diz que eles vão estar tão envolvidos nas coisas deste mundo, na sabedoria humana, nas suas próprias decisões, que eles vão tampar o ouvido e não vão querer dar ouvido à verdade, que é a palavra do nosso Deus. Quantas pessoas nós temos aí que são graduados, mas que menosprezam a palavra do nosso Deus, pregam por pregar, mas na verdade querem se promover, querem fazer o seu nome, querem reter o maior número de pessoas para próximo dela, para que essa pessoa venha a ser reconhecida. Então nós precisamos urgentemente orar por essas pessoas, para que muitos ainda possam sair desse laço do inimigo e se voltar a se humilhar na presença do nosso Deus. Irmão, nós temos aí pessoas que não dão mais valor à doutrina, pessoas que já se autodenominaram como mestre, como pessoas que não precisam mais ser ensinadas por ninguém, que acreditam que já chegaram num grau de conhecimento tão avançado que elas se acham super teólogo, se acham super mestre. São pessoas que não querem mais dar ouvido à palavra do Senhor, aonde a doutrina do Senhor já não tem mais efeito no coração dela, porque ela já colocou no coração de que ela tem seus próprios entendimentos e ela cria as suas próprias doutrinas, ela cria as suas próprias regras. E nós sabemos que nós temos que nos voltar para o Senhor, porque o Senhor é que tem o melhor para nós, o Senhor é que tem todos os dias ensinamentos maravilhosos para nos dar dentro da sua palavra. Temos testemunhado que esta profecia está se cumprindo em nossos dias. Vivemos num tempo onde teorias e fábulas, está vendo? Impossíveis de se provar, ganham status de verdade absoluta, e são difundidas por pseudo, ou seja, por enganadores, especialistas, ganhando assim aspecto de confiança. Então, essas pessoas com esse nível de intelectualidade, sem o auxílio do Espírito Santo, dentro da sua própria cobiça humana, dentro da sua própria concupiscência, essas pessoas têm um diálogo tão atraente, essas pessoas têm uma palavra tão sedutora que consegue levar um número muito grande de pessoas para perto delas. Então, e essas pessoas, o jeito que elas pregam, o jeito que elas aplicam os seus próprios entendimentos, leva elas a um elevado nível de absoluta verdade, como aquela pessoa tem a última palavra. Não, é o meu líder, que é só ele que sabe pregar, é só ele que sabe dar ensinamento. Não, Deus pode dar revelação para quem ele quiser. O Senhor não retém a sua revelação a uma classezinha especial de pessoas, não. O Senhor dá a sua soberana e eterna vocação àqueles que buscam a sua presença, aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo, aqueles que estão voltados para Ele, aqueles que estão aos pés do Senhor, pela madrugada, orando, buscando o renovo na sua presença. Então é para essas pessoas que o Senhor tem se manifestado. Então, nós estamos vendo um tempo aí em que há muitas pregações aí, na qual nós sabemos que é somente para massagear o ego das pessoas, quando na verdade não traz a palavra arrependimento, não traz a palavra pecado, não traz a palavra nascer de novo. Então, essas pessoas pregam de uma outra maneira, pegam os textos bíblicos e distorcem a palavra, levando o seu ouvinte a um falso ensinamento, a um falso entendimento da palavra do Senhor. Então isso é muito perigoso, nós precisamos lutar contra isso, nós como igreja precisamos pregar a verdade. É por isso que esse canal aqui está no ar,
é porque eu tenho um forte desejo de que as pessoas aprendam a verdade, que as pessoas não venham me seguir, nem seguir os ensinamentos aqui que eu estou ditando, mas em seguir a palavra do Senhor, sabendo que quem coloca a palavra na minha boca é o nosso Deus. Porque se eu colocar as minhas vontades humanas aqui, com certeza eu vou sair dos padrões da palavra do Senhor, porque a mente humana sem Deus, sem a interpretação do Espírito Santo dentro da palavra, a mente humana é muito fraca, é muito pequena para entender a grandiosidade da palavra do nosso Deus. Então nós precisamos ter líderes espirituais, líderes que estão voltados para o Senhor e para o compromisso com a pregação verdadeira do evangelho genuíno, o evangelho que confronta, o evangelho que ele causa impacto no coração do ouvinte. Então, o que não te confronta, meu querido, não te muda. Então, uma palavra que só traz só enche o teu ego, só satisfaz o teu interior homem, a tua alegria momentânea. Então, meu querido, esta palavra não está trazendo transformação, mas aquela palavra que cai como um sal na ferida, que dói, mas é a palavra que cura, é a palavra que liberta. Eu não estou falando aqui que pregadores têm que chegar nos púlpitos e começar a bater na noiva do Cordeiro, não. Eu estou aqui chamando a atenção de pregadores para que venham pregar o verdadeiro evangelho genuíno, pregar, aleluia, com zelo a palavra do Senhor e com humildade, irmão, porque isso é o mais importante, pregar a palavra de Deus sabendo que somos menores do que a palavra, que a palavra tem que ser superior, que o dono da palavra tem que ser superior, que não eu sou maior porque eu sou pregador X, cantor Y, não, eu tenho que entender que a palavra de Deus ela é maior do que o pregador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão sendo enganadas por falsos enganadores. Vamos para o subtópico 1.3. Parece que a aula vai demorar mais hoje, mas não tem problema. Eu quero passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta lição, para que você venha a reter o melhor da palavra de Deus. A agenda do anticristo em curso. Há uma agenda em curso de forma global que age para que as nações aceite a pauta que inclui outras coisas. Por exemplo, nós sabemos que há uma agenda em curso. Então, meus queridos irmãos, aqui no subtópico 1.1, bem no finalzinho, vai falar, é por isso mesmo que a igreja tem sido alvo de ataques constantes na nossa sociedade. Porque a igreja é contra a agenda do anticristo. A igreja é contra tudo aquilo que o mundo quer impor sobre nós. Então, nesse tópico aqui, nós vamos ver que dentro dessa agenda global, existe aqui um plano, um projeto para aprovar em nível global o aborto, a liberação de droga, o homossexualismo, então, a ideologia de gênero. Então, chegará o momento, irmãos, em que não vai existir mais um país isolado, um país que consiga manter as suas ideias, tentar manter os padrões da família, porque é uma agenda global, então todos os países precisarão falar a mesma língua. Então, nós sabemos que o mundo caminha para esse curso, é por isso que quando nós vemos leis sendo transmitidas nos congressos, nas câmaras federais e estaduais contra a família do nosso Deus, contra a nossa família, é exatamente nesta tecla, irmão. É aborto, é ideologia de gênero. As pessoas não sabem mais se são homem, se são mulher, porque tem tentado se colocar na cabeça do ser humano que ele não tem uma identidade de gênero, ele não tem uma referência vinda de Deus, que ele não sabe se ele é homem ou se ele é mulher, mas nós sabemos que Deus fez homem e Deus fez mulher. Então, cada um Deus fez com as suas características. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui, não estou fazendo aqui propaganda política para partido nenhum, mas, irmãos, quando você for exercer o seu direito à cidadania, procure estudar a história do seu candidato, procure saber quais são os ideais do político que está pedindo o seu voto. Sabe por quê? Você pode estar colocando lá pessoas que vão contribuir para um impulsionamento, vão contribuir para que essa agenda do anticristo seja, como é que eu posso dizer, seja impulsionado. Então, um impulsionamento seja impulsionado. Então, muito cuidado com o seu voto, muito cuidado com o seu direito à cidadania. Cuidado que você pode estar votando em pessoas que são contra a família do nosso Deus, são contra os projetos do Senhor e são contra a palavra de Deus.
Então, tudo que é contra a palavra de Deus, então, não pode ser aprovado pela igreja. Nós sabemos que existem muitas pessoas que se denominam cristão, que vão para a igreja, que ouvem a palavra do Senhor, mas que têm pensamentos e estão contribuindo para essa agenda do anticristo. Então, são pessoas que estão apoiando, pessoas que são contra as nossas ideias dentro da palavra do Senhor, que são contra nossos princípios bíblicos, que são contra a sã doutrina do Senhor, que são contra as pregações da palavra de Deus. Então, irmão, fique um alerta, cuidado. Outubro está chegando aí, pense bem em quem você vai colocar lá no Senado, na Câmara, para poder lhe representar, para representar a sua família. Aleluia! Neste movimento de avivamento global, as características nacionais de cada povo têm pouca importância. Lembra que eu falei? Um país não vai poder ficar isolado em suas ideias. Um país não vai poder ficar sozinho defendendo a família. Será estabelecido nesta agenda do anticristo um pensamento único, um pensamento igualitário, onde todos precisam andar alinhados um com o outro. Então, o homem do nosso tempo está sendo desconstruído e preparado para ser um cidadão, não um cidadão brasileiro, não um cidadão americano, não um cidadão europeu, mas para ser um cidadão do mundo. Então, o mundo caminha para este curso. Então, na agenda do anticristo, já existe projeto, está sendo elaborado projeto para que o homem seja desconstruído a sua imagem, que o homem não tenha mais uma identidade, que o homem não saiba nem quem ele é, para que ele venha a ser um cidadão do mundo. Mas nós sabemos que nós, como igreja do Senhor, somos cidadão celestial. Nós somos brasileiros porque nascemos aqui, temos uma pátria terrena, mas não podemos esquecer que nós não somos desse mundo. Nós somos lá do céu. A nossa pátria não está aqui nesta terra. A nossa pátria está lá no céu de glória, lá com o nosso Deus, adorando o seu nome dia e noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Lembra da lição passada que falava sobre o trono? Então imagine que os anjos adoram o Senhor lá no céu, e nós, igreja, quando chegarmos lá no céu, o tamanho da gratidão que nós vamos ter ao nosso Deus por Ele ter nos resgatado deste mundo tenebroso, e nós vamos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então, voltando aqui para o nosso assunto, o mundo está sendo preparado para ser um cidadão, as pessoas estão sendo preparadas para ser um cidadão do mundo, pensando e agindo segundo os valores e padrões estabelecidos pelos órgãos mundiais. Então vai ser uma ação global, baseada na suposta ideia de igualdade e direitos humanos. Irmão, vai ser uma suposta ideia de que isso vai ser uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa, é um plano para melhorar a vida das pessoas, mas nós sabemos que por trás de tudo isso, por trás dessa cortina, existe um plano maligno, existe um plano aí em curso do anticristo para enganar o maior número de pessoas para o afastar da presença do nosso Deus. Então, que nós como igreja do Senhor possamos estar alerta, que nós possamos estar vigilantes, porque nós sabemos que os últimos dias, já estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias começaram lá quando Jesus nasceu e cumpriu o seu ministério, então começou-se o curso desses últimos dias. Então, nós como igreja precisamos estar alerta, precisamos estar preparados, porque nós podemos ser confrontados a qualquer momento a nos adequar a esse sistema mundano, a esses padrões estabelecidos pelo sistema global do mundo, que está vindo com tanta força aí em cima das pessoas, em cima da igreja, e nós somos a resistência. Nós vamos resistir, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico de número 2. No tópico de número 2, nós vamos ver que nesse projeto, nessa agenda do anticristo, a desconstrução do ser humano está em curso, como eu acabei de explicar. Existe um plano para que o homem, a imagem do homem, a imagem e semelhança do homem, a imagem de Deus na minha e sua vida seja desconstruído ao ponto da gente estar alienado aos padrões do anticristo, aos padrões desse mundo, a coisas que não agradam ao nosso Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos,
tempos difíceis sobre a face dessa terra. Então, ser cristão hoje não é uma tarefa fácil. Nós temos um inimigo comum que nós precisamos batalhar e guerrear todos os dias, e nós ainda temos pessoas que acham que está tudo mil maravilha e que está tudo tranquilo, irmão. Nós estamos vivendo no tempo da graça, mas estamos vivendo em guerra. Estamos tendo que lutar para alcançar a salvação. Claro que Jesus já pagou um preço, mas nós precisamos lutar para nos santificar, nós precisamos batalhar todos os dias para derrotar os nossos inimigos que rugem como leão ao nosso derredor, buscando nos tragar. Então, que nós possamos estar em alerta. Subtópico 2.1, vamos para o subtópico 2.1, a desconstrução da família. Dentro dessa desconstrução do ser humano, aqui nós temos o tópico da desconstrução da família, onde a família é o principal alvo do ataque do inimigo em nossos dias em que vivemos. Por quê, irmão? A família é um projeto do nosso Deus, a família foi criada por Deus, então Satanás não tem família e ele faz de tudo para destruir a minha e a sua família. Mas se nós nos mantermos fiéis diante do Senhor, nós nos manter firmes na pregação da palavra, no entendimento, na meditação, com certeza nós vamos superar tudo isso e o inimigo não terá poder de destruir a tua casa nem a minha casa, aleluia, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode dizer isso nesse momento? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Então declare isso neste momento, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Onde palavras como pai e mãe deixa de ter aquele peso. Irmão, quantos pais e mães que têm sofrido aí a afronta dos filhos, porque os filhos já não obedecem mais os pais, os filhos já não honram o pai com a mãe. Nós estamos vivendo um tempo na qual eu falei anteriormente que é proibido proibir. Hoje o pai já não pode nem olhar com o olho atravessado para o filho, que já dá processo na justiça, já dá problema. Então nós estamos vivendo esse tempo em que o inimigo faz de tudo para desconstruir a imagem da família, a célula máter da sociedade, ou seja, a célula mãe da sociedade, porque a família é a base da nossa sociedade, a família é a base da estrutura, é a célula máster da sociedade. Então, é por isso que o inimigo ele planeja e projeta todos os dias atrapalhar a vida da tua família. Mas cabe a mim e a você estar vigilante, lutar todos os dias para que isso não venha a acontecer dentro da nossa casa. Estamos vivendo um tempo em que o mundo está sendo preparado para o domínio do anticristo. Por quê? O anticristo destruindo a imagem da família, as pessoas vão ficar sem direcionamento, sem ética, sem moral, e aí é o momento que as pessoas estão sem direção, é nesse momento que o anticristo está atuando. Irmão, quando nós não cuidamos bem da nossa família, da nossa casa, nossos filhos ficam sem direção, nossos filhos ficam sem norte, e é nesse momento que muitos jovens têm sido tragados pelos traficantes, muitos jovens têm sido tragados pelo mundo, porque não tem um direcionamento dentro de casa. Então cabe a mim e a você dar os nortes que nossos filhos precisam, dar a direção que eles precisam. Então essa responsabilidade Deus deu para mim e para você. Então, nós estamos vivendo um tempo repleto de incerteza. O homem do nosso tempo vive uma crise de identidade, que só a palavra de Deus pode mudar isso, irmão. Então, as pessoas hoje estão vivendo uma crise de identidade porque estão fora dos padrões da palavra do Senhor e só há uma chance deles se voltarem. É se voltar à palavra do nosso Deus, porque é a única que pode trazer esperança, que pode salvar esta pessoa e resgatá-la desse mundão aí, e desse mundo que ela não tem direção. Então, quando o homem não tem Deus, é claro que ele não tem a direção, é claro que ele não sabe nem para onde ele está indo. Então, mas o homem e a mulher que teme ao Senhor, que tem princípios bíblicos, sabe de onde ele veio, sabe quem ele é e sabe para onde ele vai. Aleluia! Já que é nela que estão... já que dentro da palavra do Senhor é que estão definidos e delineados os papéis sociais da família. Então, tudo que a família precisa aprender não está em livros aleatórios. É claro que alguns livros ajudam, mas está aqui baseado dentro da palavra do nosso Deus. Se você instruir a sua família dentro dos padrões bíblicos, você não precisará de nada de fora para acrescentar. Se você usar a palavra do nosso Deus dentro da sua casa, eu te garanto, segundo a palavra do Senhor, que a sua família é e será uma bênção em nome de Jesus. Então, a agenda do anticristo, ele visa a destruição da família tradicional. Aleluia.
Quantas pessoas já tiveram a sua família destruída, famílias tradicionais aí que hoje estão dilaceradas, estão até mesmo desviados longe da presença do nosso Deus. É porque em algum momento alguém falhou, alguém se deixou enquadrar nos padrões desse mundo e não conseguiu manter a família tradicional, não conseguiu manter a sua família na presença do nosso Deus. Vamos para o subtópico 2.2, a destruição emocional e psicológica. Então, irmãos, há também no curso do Anticristo uma agenda de desconstrução, de destruição emocional e psicológica. Então, o ser humano foi feito para se relacionar com o nosso Deus. O ser humano foi feito para ser feliz na presença de Deus. Mas nós sabemos que quando o pecado ele adentra no mundo, o homem e a mulher de Deus caem lá no Jardim do Éden, o mal está estabelecido sobre a face dessa terra, o homem se afasta do nosso Deus, mas Jesus trouxe o retorno deste homem de volta para nosso Deus. Mas nós sabemos que o inimigo, o adversário, trabalha dia e noite para que nós venhamos ter uma sociedade descontrolada emocionalmente e psicologicamente. Sabe por quê? Não obedece os preceitos da palavra do Senhor. Nós nunca tivemos uma geração tão doente psicologicamente como nós temos hoje. Os consultórios psiquiátricos, psicológicos, estão lotados. Os psicólogos estão tendo que se redobrar trabalhando, porque as pessoas estão adoecendo. Sabe o que é isso? É pessoas que estão deixando o mundo entrar nas suas vidas, estão deixando Satanás, estão deixando o anticristo reger as suas vidas, e com isso elas perdem a identidade e perdem também a presença do nosso Deus, perdem a presença do Espírito Santo, ficam sem direção, e é nesse momento que elas são atacadas pelos dados inflamáveis do maligno, onde nós vemos pessoas com distúrbio, pessoas que têm dificuldade para dormir, pessoas que têm dificuldade para se alimentar, pessoas que têm comportamentos estranhos nesses últimos dias. Nós vemos pessoas, depois dessa pandemia, parece que o povo as pessoas ficaram mais loucas, as pessoas estão matando por motivo fútil e banal, pegam seus veículos e passam em cima de outro ser humano como se fosse um animal qualquer, uma coisa banal qualquer, e depois, quando a polícia coloca as mãos sobre essa pessoa, dizem assim: eu surtei, eu não sei o que eu estava fazendo. Então estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão surtando, em que os jovens estão se suicidando. Nunca houve na história um número tão alto de jovens com tantos suicídios, jovens com depressão, pessoas que estão perto de nós com depressão. Sabe o que é isso? É a destruição emocional e psicológica das pessoas. Isso tudo faz parte do plano maligno do inimigo e está na agenda do anticristo. Então nós temos aqui dados da revista Veja, que foi colocado, Veja Saúde, a doença como síndrome do pânico, ansiedade e pressão estão levando até mesmo os jovens às clínicas de tratamentos psiquiátricos. Pessoas novas de 15, 16, 20 anos estão enlouquecendo. Por quê? Estão sem direção, estão sem norte, estão doentes, estão longe da presença do nosso Deus. Eu não estou aqui desqualificando o trabalho psicólogo e nem dos psiquiatras, mas nós sabemos que por trás também de todo esse aparato, de todos esses problemas emocional e psicológico, há uma raiz espiritual nisso tudo também. Há algo do inimigo por trás de tudo isso para destruir a mente do ser humano, para deixar o ser humano cada dia mais longe do nosso Deus. Então, nós sabemos que com essa pandemia, esses problemas psicológicos e psiquiátricos, eles foram potencializados. Então isso implica dizer que o mundo já está preparado para o anticristo. Imagine quando o anticristo chegar com a grande tribulação, será muito fácil dominar a geração que vivemos hoje, será muito fácil dominar aqueles que ficaram do arrebatamento, porque eles vão estar fragilizados e com medo. E a pessoa fragilizada com medo é mais fácil de ser dominado, é mais fácil de ser adestrado, porque aí vai ser um prato feito, um prato perfeito para o anticristo, porque ele vai dominar na sua totalidade, porque as pessoas vão estar vulneráveis. Então, quando a pessoa está vulnerável, ela está mais fraca e mais propensa ao inimigo dominar a sua vida. Então, cuidado você, cuide da sua mente, cuide do seu psicológico, busque a Deus, procure a palavra do Senhor, porque aí sim você vai ter uma mente sadia, você vai ter a mente de Cristo, e aí será mais difícil você ser acometido por problemas psicológicos e psiquiátricos. Aleluia.
Eu tenho um dado aqui da revista Época que diz que só no Brasil 5,8% da população é acometida por algum problema psicológico, por algum problema emocional. Irmão, então isso implica dizer que mais de 11 milhões de pessoas sofrem com essa doença só no Brasil, sem contar pessoas que não procuram um especialista, não procuram um hospital para receber um diagnóstico, pessoas que sofrem calado. Com certeza tem muito mais pessoas sofrendo com esta doença terrível que está matando muitas pessoas nesse século XXI. Uma doença que aprisiona a pessoa, é uma doença terrível, é a doença da alma, é a doença na qual a pessoa não tem mais prazer em fazer nada, nem tem prazer mais na própria vida. Então, pessoas que sofrem com depressão é algo terrível, irmão. Muitas pessoas que passam por essa situação sabem o que eu estou falando, pessoas que estão me ouvindo aqui já passaram por isso, sabem o que eu estou falando, e até mesmo você que está passando por um momento de depressão, eu quero dizer para você que Jesus pode curar a doença da sua alma, Jesus pode curar essa enfermidade que você tem. Você pode sim até tomar os remédios da medicina, dar uma amenizada, mas Jesus tem um remédio completo para a tua vida. Jesus tem o sangue dele para passar sobre o teu coração, sobre a tua alma, sobre a tua mente, para te limpar, para que você seja uma nova criatura e venha se voltar totalmente ao nosso Deus. Então, temos um dado aqui também que na Inglaterra, 25% das pessoas são acometidas em alguma época de suas vidas por problemas emocionais. Então, a cada 4 pessoas em um local, uma é acometida por esse problema psicológico. Então, você vê como o anticristo trabalha na mente das pessoas, trabalha no campo emocional para tentar destruir a vida da humanidade, a vida das pessoas, fazendo com que essa pessoa não tenha força de vir para a presença do nosso Deus. Mas em nome de Jesus, se você está me ouvindo nesse momento e encontra sem força, sem ânimo para ir à igreja, para buscar a presença de Deus, para ler a palavra, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de ânimo sobre a sua vida. Quero dizer que todo espírito mal, que todas as hostes da maldade, todas as estratégias de Satanás caiam por terra na tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos para o subtópico 2.3, a urgente necessidade da palavra de Deus. Então, diante de tudo isso aqui que nós vemos, irmãos, nós precisamos se voltar o mais rápido para a palavra do nosso Deus. A resistência que a igreja precisa pregar mais a palavra do nosso Deus. Eu, como pai, preciso pregar a palavra de Deus dentro da minha casa, preciso pregar para as pessoas. Eu preciso o mais rápido possível aproximar a minha família de Deus, aproximar a minha geração de Deus, para que nós não venhamos ser acometidos por tudo isso que eu falei aqui atrás. Então, é uma urgência, é uma necessidade urgente, é a pregação da palavra do nosso Deus. Quantas pessoas não tiram mais uma hora de ler a palavra do nosso Deus durante o dia, de meditar na palavra do Senhor, não tem mais tempo porque está afundado, está nadando nas redes sociais, que está sugando todo o seu tempo, todo o momento que a pessoa poderia ter na presença de Deus. Eu não estou falando aqui para você abandonar suas redes sociais, não. Você pode sim ter suas redes sociais, mas tire um momento a sós com o nosso Deus. Desliga os aplicativos do celular e busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Leia a palavra do Senhor, ensine os seus filhos a palavra do nosso Deus. Ensine os seus filhos princípios bíblicos. Ensine os seus filhos princípios morais dentro da palavra do nosso Deus. Ensine os seus filhos o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado, para que ele venha crescer e não venha crescer uma criança desorientada, não, que cresça uma criança que tem uma base, que teve um pai, que teve uma mãe, que o ensinou a palavra do nosso Deus. E aqui o escritor traz a necessidade urgente, irmão, de nós participar da escola bíblica dominical. Irmão, tem muitas igrejas por aí que a escola bíblica dominical já foi sepultada, não é todas, mas uma boa parte já foi sepultada. Muitas escolas dominicais estão na UTI, estão a ponto de morrer, não sabem se vai viver ou vai morrer, não sabem se a escola vai continuar ou vai terminar. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem dar crédito à palavra de Deus. As pessoas precisam amar os ensinos da palavra de Deus. A igreja, muitas igrejas faz sorteio, muitas igrejas dão brinde, mas nós sabemos que a pessoa precisa querer,
tem que estar no seu coração procurar a palavra do nosso Deus, porque só com conhecimento da palavra é que nós vamos crescer em Cristo, que nós vamos poder ganhar fortaleza em Deus, receber subsídio para poder resistir tudo aquilo que o mundo impõe sobre nós, todas as setas malignas, só é combatida com a palavra do nosso Deus, que é a espada do Espírito. Irmão, quantas igrejas aí, nos cultos de ensino, pastores que estão me ouvindo aqui sabem que eu estou falando, igreja que tem 100 membros, no culto de ensino da palavra do nosso Deus, se você contar muitas vezes não dá 10 irmãos, sabe? Porque as pessoas perderam a vontade, perderam o desejo, a sede pela palavra do nosso Deus. Mas é momento de nós nos voltarmos urgentemente para a pregação da palavra do nosso Deus. É claro que movimentos espirituais é importante, campanhas são importantes, orações são importantes, mas nós precisamos nos voltar urgentemente para os ensinos da palavra do nosso Deus. Foi assim que Jesus ensinou seus discípulos, foi assim que a igreja cresceu baseado na palavra, foi assim que os pais da igreja cresceram baseado na palavra, foi assim que a outra geração passada, 100, 200 anos atrás, foi submetida à palavra do nosso Deus, foi uma geração que aprendeu a palavra e hoje nós temos pessoas maduras. Mas se nós hoje não levar nossos filhos para o culto de ensino, não levar nossos filhos para a escola bíblica dominical, o que será da nossa família amanhã? Qual sociedade nós queremos para o nosso futuro? Qual será o futuro dos nossos filhos, nossa geração? Será que nós vamos ter homens e mulheres pregadores do evangelho, servos de Deus, ganhadores de alma, ou nós vamos ter pessoas delinquentes, pessoas que não têm conhecimento da palavra do nosso Deus e que estão aí contribuindo para a agenda do anticristo? Isso é terrível, irmão, e nós precisamos ter isso como alerta. Nós precisamos saber que sem o ensino da palavra de Deus, nós não podemos crescer, nós não podemos ir adiante, porque é a palavra que nos garante que se nós buscar a palavra do Senhor, nós vamos achar entendimento, porque o nosso Deus abrirá os nossos olhos para que nós não venhamos errar. Jesus mesmo falou, o meu povo perece por falta de quê? É por falta de entretenimento na igreja? É por falta de pregador famoso? É por falta de cantor de renome? Não, é por falta de conhecimento da palavra do nosso Deus. Então, onde tem conhecimento, tem vida. Onde tem conhecimento, tem crescimento espiritual. E se você ficou aqui até o final, eu já quero te dar uma notícia. Você está crescendo espiritualmente porque você tirou esse momento para ficar até aqui nesta aula aprendendo a palavra aqui do nosso Deus. Amém? Vamos para o tópico 3. Estamos indo para a parte final. E nesse tópico 3 nós vamos aqui estudar um pouco sobre o versículo que nós lemos aqui na Verdade Prática. Aqui, que está no texto áureo, na verdade, que está em Romanos 12, 2. Então, não vos conformeis com este mundo. Nós sabemos que diante de todo esse caos, de toda essa agenda que está programada aí do anticristo, nós precisamos não nos conformar com este mundo. Nós precisamos fazer algo. Nós, como igreja, não precisamos somente aceitar, o anticristo vai reinar mesmo, vai acontecer tudo isso, eu já estou salvo, a minha salvação está garantida, então que se dane o mundo. Não é por aí. Nós não devemos nos conformar com este mundo, nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Passamos na frente de um bar, na frente de uma boate, na frente de um lugar onde vemos um ímpio sendo escravizado pelo inimigo, muitas vezes não temos coragem de fazer nada, nós estamos conformados com o curso deste mundo, mas nós como igreja precisamos ser diferentes, nós precisamos fazer algo, nós precisamos levar uma palavra, nós precisamos ter esperança para essa pessoa, para que essa pessoa venha sair deste mundo perdido. Subtópico 3.1, não aceite a forma do mundo. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre Romanos 12, 2, como está lá no texto áureo. A ideia de conformar em Romanos 12, 2 vai além da mera aceitação e conformação com os padrões deturpados deste mundo. Mostra, alerta urgência ao povo de Deus, urgente ao povo de Deus, já que no verso 1 Paulo escreve, rogo-vos, irmãos, pois, deixando claro que Deus está falando com a sua igreja e não com o mundo. Então, irmãos, nós não podemos
nos adequar à forma deste mundo, aos padrões deturpados de Satanás, do anticristo. Nós precisamos nos padronizar na palavra do nosso Deus. Nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo dizendo assim, rogo-vos, irmão. Então o apóstolo Paulo está fazendo um apelo aqui, para a igreja, não é para o mundo, é para a igreja. Então esta palavra é para nós hoje, essa palavra é fresquinha para nós hoje. Paulo dizendo, rogo-vos, irmãos. Então, Paulo está dizendo assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se você não se renovar dentro da palavra do Senhor, se você ficar na mesmice, se você começar a se adequar aos padrões desse mundo, com certeza, irmão, você vai perdendo a sua identidade, você vai perdendo o desejo de pregar a palavra de Deus e você vai estar conformado. Mas nós precisamos ser levantados como geração dos inconformados. Uma geração que procura fazer a vontade de Deus, uma geração que não se cala diante do pecado, uma geração que vê o homem caminhando a passos largos para o inferno e tenta fazer de tudo para resgatar essa pessoa de volta para a luz, tirar das trevas para a maravilhosa luz que é o nosso Deus. Então, nosso Deus deu essa incumbência à igreja de pregar o evangelho, então cabe a mim e a você não se conformar com o curso desse mundo, não ficar na forminha ali, só dentro das quatro paredes, eu estou congregando, eu estou feliz com a minha salvação, Jesus já me salvou, isso que importa, e o mundo que se dane. Irmão, não é por aí que o barco anda, navega, não é por aí. Não é por aí que a gente precisa caminhar, não. Nós precisamos pregar a palavra do nosso Deus, nós precisamos ser inconformados, nós precisamos correr atrás da última alma, no último fôlego de vida nós precisamos ir lá, porque uma alma é preciosa para o nosso Deus, e o nosso Deus conta comigo e com você, para que nós não viemos deixar o evangelho morrer sobre a face desta terra. Então vamos para o tópico 3.2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aprendemos na Bíblia que somos transformados pelo Espírito Santo e a vivermos uma vida nova em Cristo. Aleluia. Então, nós somos orientados pelo Espírito Santo a viver uma nova vida em Cristo. E como uma nova vida em Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos transformar pela renovação do nosso entendimento, no vosso entendimento a cada dia, ou seja, aquilo que Cristo tem colocado dentro do nosso entendimento, nós precisamos buscar o apoio em Deus, no Espírito Santo, para que nós venhamos renovar nossa mente todos os dias com a sua palavra, para que nós não venhamos ser moldados por esse mundo. Então, o escritor traz aqui, o escritor, isso ensina nós duas coisas, sobre a transformação da renovação do nosso entendimento. Primeiro, não pode haver transformação de vida de uma pessoa que não quer mudar. Então, Deus ele dá oportunidade, Deus ele tem a palavra, tem a igreja hoje pregando, tem os irmãos aqui intercedendo, porém, se a pessoa não quer, aí infelizmente nós não podemos forçar, mas o nosso papel é não se conformar, é tentar transformar a situação pela renovação do nosso entendimento. Então nós entendemos que essa pessoa está numa situação de perigo, que se ela morrer sem Cristo, ela vai direto lá para o inferno, e nós não podemos aceitar isso porque nós temos compreensão da palavra do nosso Deus. Então com isso nós não nos conformamos, mas é claro que nós pregamos a palavra do nosso Deus, mas sabemos que nem todos vão querer dar crédito à palavra do Senhor. Assim Israel fez. Israel teve a oportunidade, mas desperdiçou. Estar transformado só é possível através do processo de renovo e da forma de pensar. Significa que na vida somos mais do que comemos, somos o que pensamos. Somos exortados por Deus a abandonar a antiga forma de viver e renovar a nossa maneira de pensar. Aleluia. Pensai nas coisas que são lá do alto, irmão. Pensai nas coisas que são de Deus. Então, não pode haver transformação se a minha mente continua a mesma. Não pode haver transformação se as minhas características do mundo continuam as mesmas. Eu estou congregando, mas não mudo meu caráter, não mudo minha maneira de ser, não tenho transformação no meu entendimento, eu continuo pensando como ímpio, eu continuo pensando na agenda do anticristo, eu continuo pensando conforme o mundo quer me moldar. Irmão, se nós somos de Deus, nós precisamos pensar como Ele, nós precisamos ser de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Então nós precisamos, diante de uma situação, pensar, será que Cristo faria isso que eu estou fazendo? Então fica aqui um questionamento para nós se padronizar na presença de Deus, nós se padronizar com a mente de Jesus que nós precisamos ter em nossa vida, igreja. Então nós precisamos de transformação e oremos, porque tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor que passa anos e anos
e não consegue a transformação porque não abre o coração para Deus, porque não busca uma transformação verdadeira, estão presas ao passado, estão presas à maneira como elas foram criadas, estão presas aos ensinamentos que elas tiveram lá no passado, então estão presos às suas origens, do seu estado. Eu sou do estado A e lá é assim, mexeu comigo, eu meto a mão na cara. Irmão, depois que nós nos entregamos a Jesus, nós precisamos transformar nossa mente, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que venha moldar o nosso caráter. Se eu era uma pessoa agressiva, eu tenho que passar a ser uma pessoa mansa, porque Jesus foi manso. Se eu era uma pessoa desequilibrada, eu preciso pedir todos os dias: Deus, me dá equilíbrio espiritual, me dá discernimento para me saber o que é e o que não é do Senhor. Então, irmão, o novo nascido em Cristo, ele precisa pensar como Cristo pensa, ele precisa renovar a sua mente todo dia, o entendimento todo dia, para que ele não venha cair nas garras de Satanás. Então, vamos para o tópico 3.3. A obediência a Cristo reflete em todas as áreas de nossas vidas. Então, diante de tudo isso que nós vimos aqui, de todo o curso, de toda essa estratégia de Satanás para tentar desconstruir a imagem do homem, para tentar fazer do homem uma marionete dominada por ele, para tentar fazer com que o homem aceite os seus padrões. Diante de tudo isso aqui, irmão, existe a obediência a Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Ou nós entregamos a nossa vida na totalidade ao nosso Senhor para que Ele faça as transformações que precisa, ou nós vamos sempre ter problema, nós vamos sempre ter gargalos espirituais, vamos sempre ter problemas na nossa vida diante das pessoas, diante de Deus. Nós vamos sempre ter problema. Ou eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor, ou eu não estou com Ele. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou dele. Então a própria palavra de Deus diz assim: ou eu sou amigo de Deus e me constituo inimigo do mundo, ou eu sou amigo do mundo e me torno inimigo de Deus. Não tem como eu ficar em cima do muro. Hoje eu estou servindo a Deus e amanhã eu estou servindo o diabo. Não pode haver isso. Ou você é, ou você não é de Deus. Ou eu sou a água de Deus, ou eu não sou. Então, da minha boca precisa sair verdades espirituais. Na minha boca não pode sair uma outra água que não seja a palavra do Senhor. Então, eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou, uma bênção. Então, eu vou continuar aqui entregando a minha vida para Jesus todos os dias. Eu sei que você também vai fazer isso. Então, vamos ler? Corremos risco de ser uma geração que fala de poder sem poder. Aleluia. Então, quando eu li isso aqui a primeira vez, irmão, eu passei a refletir e imaginei como é que é uma geração. Hoje nós temos essa geração. Como é que é a geração que fala de poder sem poder? Então é uma geração que não entrega-se totalmente a todas as áreas de suas vidas ao Senhor, não tem a sua vida transformada e falam em transformação. Então nós só podemos falar em transformação quando nós temos a nossa vida transformada, porque nós somos o espelho, nós somos a luz desse mundo. Se as pessoas não vêem transformação completa em nós, de maneira alguma elas vão ser transformadas também, porque elas não vão ter um espelho da palavra do Senhor em nós. Então que nós possamos ficar alerta, estamos vivendo uma geração que fala de milagre, de cura, como se fosse algo do passado, e conhecermos conceitos sobre avivamento, mas não vivenciá-lo. Caso não vivamos um autêntico renovo no nosso entendimento, não precisamos de teóricos da fé, mas de praticantes. A proposta de Deus para o cristão é que não sejamos geração de teóricos, mas de praticantes, que experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou nós nos entregamos totalmente ao Senhor para que possamos viver uma vida digna diante dele, ou nós vamos ser apenas um visitante na sua casa, vamos ser apenas um espectador do Evangelho, vamos ser apenas alguém que vai ver as pessoas receber milagre, vai ver as pessoas ser transformadas e a nossa vida continua na mesma. Então, nós precisamos entregar o controle da nossa vida ao nosso Deus, para que nós venhamos provar de tudo isso aqui, na prática, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você já está provando a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus, você já é uma pessoa bem-aventurada. E você que ainda não está provando essas bênçãos de Deus que estão declaradas em Romanos 12:2, eu te convido em nome de Jesus,
entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, tudo ele fará e ele te fará provar tudo isso aqui que eu acabo de declarar nesta palavra. Em nome de Jesus, nós chegamos ao final desta aula. Eu espero que com esta lição eu tenha sanado algumas dúvidas. Eu espero que com essa lição nós podemos alcançar aqui os objetivos de mostrar que o mundo está sendo preparado para o anticristo, que nós precisamos entender que existe uma agenda do anticristo em curso e que nós precisamos, como igreja, nos despertar para a palavra do nosso Deus. Então, o meu apelo é que você continue buscando a palavra de Deus, continue meditando na palavra do Senhor, tire a sua hora de meditar na palavra de Deus, tire esse momento com Deus durante o dia, não só no culto à noite, mas tire na sua casa um tempinho, rompa aí esse cansaço, mas procure se aproximar do nosso Deus na sua casa, aonde você estiver, e eu te faço um apelo, domingo não fique só aqui assistindo o canal do Pastor Edre, não, vá para a Escola Bíblica Dominical, lá Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida, porque assim eu creio em nome de Jesus, que você domingo será impactada pelo poder da palavra do nosso Deus através dessa lição, que essa lição traz alerta para nós, traz exortação, para que nós venhamos estar aptos e não cair, aptos a crescer na presença de Deus e não cair nas garras de Satanás. Então, meu muito obrigado a você que ficou comigo até aqui ao final, você que ainda não é inscrito aqui no canal, que gostou da aula, gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa um like aqui, é muito importante a sua participação. Eu, em nome de Jesus, vou continuar orando por você, que é aluno aqui da plataforma, é aluno aqui do canal do Pastor Edre, e eu acredito que você também está orando por mim, para que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus aqui toda semana. Não é fácil gravar as aulas da Escola Bíblica Dominical, não é fácil, mas eu faço por amor, eu sei que tem dificuldade, eu tenho que tirar tempo, eu tenho que sacrificar tempo, mas eu sei que é muito importante isso aqui na obra do nosso Deus. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, fique com Deus e até a próxima lição da semana que vem, que será a lição de número 8, que terá como tema o silêncio no céu e o julgamento vindouro. Então, nós teremos uma lição semana que vem e fique ligadinho aqui que eu vou estar aqui gravando a aula da lição número 8 e enviarei para você em nome de Jesus. E fique com Deus e amém!